Opa, e aí galera, beleza? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser bem legal, porque eu vou fazer mais um review de um deck de Chaotic, né? Pra vocês aprenderem mais sobre o jogo, aprenderem mais sobre o deck, as estratégias e entenderem um pouco mais desse universo do TCG, né? Então, o primeiro vídeo que eu fiz foi sobre aquele deck do Submundo, vocês lembram? Que era sobre o Burn, que a ideia era você causar dano indireto nas criaturas. E esse daqui é um deck elemental, a gente geralmente fala Elementalist, né? E o OW é porque é do outro mundo, né? Aí fica Overworld, que é outro mundo em inglês, Elementalist, que é de elementalistas. Ou seja, a gente vai trabalhar com os elementos das nossas criaturas para que a gente consiga causar um estrago bom no nosso oponente e buffar as nossas criaturas, né? Buffar vem de buff, né? Que é tipo de você melhorar. Então, a ideia é a gente conseguir benefícios devido aos nossos elementos. E aí, obviamente, que todas as cartas do deck, pelo menos a gente tenta fazer com que elas tenham uma sinergia legal e que beneficiem a gente nessa parada. Então, basicamente é isso e bora pro vídeo. Então, galera, vamos lá. Primeiro eu vou fazer a decklist, né? Vou contar pra vocês de todas as cartas e tal, dando umas informações, e aí depois eu passo a estratégia, tipo, mais certinha. Mas vocês vão sacar ao longo do vídeo. Então vamos lá, primeiro temos o Tollborn, né? Nosso querido Tengeth Tollborn, em Training, né? E aí, bom, a carta desse cara é bem interessante, tipo, ele tem os status bons e tal, tem 3 elementos que é show pra gente, energia bacana, 2.000 de counters, e a habilidade dele é interessante porque é meio que um trunfo no deck, porque bom, ele principalmente está no deck porque ele tem esses 3 elementos, mas ele também tem um modo de combater reduções de status, porque ele gastando 1.000 de counter, ele consegue voltar os status dele aos status iniciais, né, aos status escaneados, que é o que está printado na carta, né. Então, isso é uma maneira muito fácil de você se livrar. Fácil não, né? Mas, assim, é uma maneira útil de você se livrar de deck de redução de status. Então, você além de conseguir ter um dano elemental bom, você tem um counterzão para esses caras que estão querendo reduzir muito status. Então, ele é show de bola, mas temos uma cópia dele, né? Gromor, esse cara é brabo, temos 2 cópias dele. 0.000 de counters, os status não são nada muito, não são incríveis, né? Mas é da hora. 3 elementos e a habilidade que interessa pra gente, né? Que não é a Brainwashed, é suporte de todas as disciplinas 5. Ele vai ganhar 5 em cada disciplina pra cada criatura do outro mundo adjacente a ele. Então isso é show demais, dá pra você subir muitos status do Gromor. E além disso, ele tem fogo 5. Então, galera, essa carta é um absurdo. Tipo, ele tem 3 elementos, ele ainda tem fogo 5, ainda tem esse suporte de todas as disciplinas. Então, assim, o cara é brabo. Por isso que a gente tem 2 cópias dele, ele é o cara que mais vai bater no nosso deck, né? E esse brother aqui que não tem elemento, aí você deve estar se perguntando por que tem um maluco aí que não tem elemento no deck de elemento. Porque esse cara é o nosso suporte de cura, galera. O Rio no Pautanin, acho que é essa a pronúncia, ele é interessante porque toda vez que seu oponente, que uma criatura que não é do outro mundo, perder 1.000 de counter, você consegue curar 10 de dano a uma determinada criatura. Então, basicamente, galera, essa carta penaliza o seu oponente por desenvolver o jogo dele. Vamos supor, o cara vai lá, você tá jogando contra um cara e ele usou um Mildic para desenvolver o jogo dele, para fazer algo que o favorece. E você consegue se beneficiar com o benefício do oponente, porque você consegue curar uma criatura sua nesse meio tempo, nesse processo, né, com essa ação dele. Então é uma maneira de você curar suas criaturas, você consegue sempre curar elas e punir o seu oponente por usar habilidades que favorecem ele. Então em alguns determinados momentos ele vai ter que segurar de usar alguma certa habilidade, porque se ele usar, você vai conseguir curar uma vida e pode atrapalhar o plano futuro dele, né? Então é uma carta muito interessante, tá muito bem colocada aqui, né? O Relin, Watermaster, esse cara é da hora, os status dele são tipo ok, né? Tipo, a velocidade dele é um pouco triste, mas o resto é de boa. Energia 50 e tal, a média, né? Então assim, não é nada demais. Porém, esse cara, e ele só tem um elemento, que é água. Mas ele tem uma habilidade da hora, que as outras criaturas que você controla que tem água, ganham 10 de energia, galera. Então todo mundo aí, menos o Rio, tem água, né? A Interest aqui que eu não mostrei ainda. Então todo mundo nessa brincadeira tem água. Então ele consegue dar mais 10 de energia para todo mundo. É um suportezão de adição de energia. Então ele funciona bem assim. Além dele ter um 1.000 de counter para poder dar aquela força, né? E por fim a Interest, Nature Force, né? Opa, deu uma zoada ali. A Nature Force, que é bem da hora, ela tem terra e água. É uma carta boa no geral, né? Status altos e tal, uma energia suave. E por 1.000 de counter, você consegue dar mais 5 de energia para cada tipo elemental que uma criatura que você escolheu, né? Tem. Então, por exemplo, você pode dar mais 5 de energia para cada elemento que o Tengeth tem, você vai dar 15 de energia para ele. Então, tipo, o Relin vai dar mais 10, naturalmente, com a habilidade de Fada Interest você dá mais 15, aí com as outras paradas que vão ver, eles vão ganhar mais energia. Então, galera,
a parada é essa, é curar e ganhar energia. Essa é a vibe do Outro Mundo. Pra quem não tem muita experiência com em jogar o TCG, essa é a função do Outro Mundo, é curar, dar suporte, conseguir, ter criaturas sólidas ao longo de toda a partida, sólidas em toda a partida, entendeu? Não é tipo o Submundo, que ele vai ser explosivo, mas não consegue ter uma consistência muito grande. O Outro Mundo tem uma consistência muito boa, então isso é bem interessante, e essas são as criaturas. Aí primeiro, como sempre, né, vou falar os Myrdicks e tal, e equipamento de batalha primeiro, antes das localizações e ataques. Primeiro é o Rime of the Reckless, que é aquele mesmo esquema de você punir o seu oponente por desenvolver o jogo dele, porque se o seu oponente causou X dano nas suas criaturas, uma criatura sua em um ataque, você consegue causar esse X dano de volta. Então isso é muito da hora, galera. Se o oponente ele trabalha com bater forte em você, conseguir dar uma porrada mesmo, foi lá, deu 40 de dano em você, você consegue dar 40 de volta. E você consegue aumentar muito a sua energia e tem muitos mecanismos de cura. Então você aguenta tomar essa porrada e ainda consegue devolver para ele o tanto de dano que ele conseguiu te causar. Então essa carta é muito interessante, cumpre uma função importante no deck, que é ter um poder ofensivo maior, né? O Refrain of Denial, essa é clássica, né? E basicamente, 2 Mythic Counters, você nega um determinado Mythic. Então, isso é muito bom, você tem que usar com muita sabedoria, né? Mas, cara, se vem um Mythic lá que você viu que vai ferrar seu jogo, vai te complicar, Refrain of Denial, e você já consegue cancelar esse Mythic aí, a não ser que o cara tenha algum meio de cancelar o seu Mythic, né? Mas aí não tem muito que a gente possa fazer sem mudar a proposta do deck. Song of the Elemental... Não, opa, tá na errada. Fanfare of the Elemental Champions. Essa carta é da hora demais pro nosso deck, obviamente, porque gastando um meio de counter você consegue dar um elemento pra uma criatura sua. Como você tá em um deck que você depende de elementos a todo tempo, você tem um mecanismo de recuperar elemento, é muito interessante. E você não apenas recupera o elemento, mas se todas as suas criaturas forem do Outro Mundo, que é o caso, você ainda ganha esse elemento e 5 de dano adicionais em ataques desse elemento, né? Então você perdeu fogo lá, aí com alguma carta, aí você vai lá, dá fogo pra ela e ainda vai dar fogo 5. Então isso aqui é muito da hora, você consegue aumentar seu poder ofensivo e se recuperar de possíveis armadilhas, né, possíveis problemas que seu oponente vai conseguir colocar para você performar os seus ataques elementais. E por fim, o Song of the Elemental Attunement. Essa carta é basicamente, determinada criatura vai ganhar todos os elementos escaneados dela, né? Que é aquilo que eu falei do Tollborn antes. Escaneado é o que já veio printado na carta, né? Veio escrito na carta. Então, se de alguma forma eles zeraram todos os elementos do Gromor, você usa essa carta aí, ele vai recuperar os 3 tranquilamente, sem problema algum. Então, uma cópia disso aí é o bastante, sendo sincero, né? Então, a gente tem aqui 3 Myrdicks que trabalham com a ideia dos elementos, 2 que são para causar dano, né, pra gente conseguir punir o oponente, e 1 pra gente conseguir dar um controle no jogo, né. O Outro Mundo também trabalha bem com essa pegada de você conseguir dar uma controlada no jogo. Então isso é interessante, né, é parecido um pouco com a cor azul em Magic. Não tanto, mas dá pra gente ver uma referência. O Giant Trooper, né, que também apareceu no desenho, aqui, o episódio é bem da hora, que a carta equipada vai perder todas as habilidades dela, mas ela vai ganhar 70 em todos os status e energia. Então, o nosso querido Hyun Pautanin, que tem 40 de energia, né, ele não é uma criatura muito boa para combate, você vai zerar as habilidades dele e ele vai ganhar 70 em tudo, então ele vai virar uma criatura que consegue lutar, né. Então isso é interessante, só que de qualquer forma é meio complicado, porque nesse deck a gente não tem... Os ataques são geralmente elementais. Mas vocês vão ver que a gente tem mecanismos, o Fanfare of the Elemental Champions também é um deles, né, se você tiver sem recurso nenhum. Mas enfim. Destructozuka, essa carta é bem da hora, galera. Bom, ela você sem custo algum, você vai dar um elemento uma carta sua e ainda vai dar mais 5 desse elemento. Ou seja, é basicamente o efeito desse Fanfare of the Elemental Champion, só que não é um Mythic, né? Então, você tem benefícios e malefícios, né? Comparando essas duas cartas. Mas isso é muito interessante, essa carta é ótima, né? Muita gente tem a versão piorada dela, né? Que é o... Esqueci o nome agora, Double Edge, porque você tem um certo ônus, né? Então, aí quando a gente consegue essa carta é muito bom, é muito libertador, porque você para de ter esses malefícios por ter uma carta que tem uma versão piorada, né? Bom, Citadel Fragments, que é muito interessante, porque você vai ganhar 5 em cada disciplina e energia para cada tipo elemental que você tem. Então, nossas cartas lá, né, que tem 3 elementos, vão ganhar 15 em energia e 15 em status, o que é show de bola demais, né? Isso é bacana. E esse Drill Dozer apenas, que você vai ganhar 10 de energia, a criatura vai ganhar 10 de energia,
e se o tipo elemento, se tipo, a criatura que foi equipada tiver terra, ela vai ganhar mais 10. Então você dá mais 20 de energia para uma criatura com terra. Bom, vocês já viram que o deck aqui é dar energia pra caramba, curar e tal, bater. Então, assim, o forte não é bem bater, vocês vão ver os ataques agora. Mas vocês pegaram a ideia, né? Que o negócio é brabo. E aí, bom, vamos lá, né? Vamos para os ataques, primeiramente. Primeiro, Thermal Rings, 5 fogo, 5 água, drop 1 e um Wisdom, um desafio aí, né? Para dar mais 5. Então, drop 1 que bate 15, show de bola, né? 2 cópias. 2 cópias do Force Balls aqui, tá bugado, mas são 2. 5 base, 5 fogo, 5 água. Drop 1 bate 15, show. E se você não tivesse criaturas, se você tivesse criaturas que não são do outro mundo, esse ataque daria 0 de dano, mas não é o nosso caso. O Purifying Mud, né? 5 fogo, 5 terra, 0 água. E se você tiver terra e água, você dá 5 de dano e ganha 5 de energia. Então esse é um mecanismo para você bater, né? Vai bater 10, né? Não vai bater muito. Porém, você vai conseguir ganhar mais energia ainda, galera. Vocês já viram que o negócio aqui é brabíssimo para ganhar energia, né? 2 cópias também. Outwit não é muito elemental, mas encaixa, né? Porque é mais um drop 1 que bate 15. Então você tem o 7 check de poder, de sabedoria, dá 5 de dano nos dois, né? E mais o 5 de fogo. E um pequeno adendo é que, tipo assim, não fui eu que fiz essa decklist, então eu não concordo muito com muitas dessas coisas aí, mas eu não quis alterar para manter a raiz da decklist. Mas, por exemplo, tem umas cartas aí que são meio estranhas, né? Depois eu posso comentar isso com vocês. Mas deixem nos comentários suas sugestões e críticas. O Landgore, que é basicamente um Almagedon, né? Um pouco piorado. Então você vai bater 5 de cada tipo elemental. Da hora, né? É interessante. E aí, tipo assim, vocês estão vendo que tem o ar e a gente não tem nenhuma criatura com ar. Mas isso é facilmente resolvível. Porque, por exemplo, a gente provavelmente não vai usar no Destructizuka, né? Porém, com o Fanfare of Elemental Champions, talvez nós usemos. Porque, às vezes, vale a pena pra você finalizar uma criatura do seu oponente. Porque, bom, a gente vai estar causando 15 de dano se a nossa criatura não tivesse o elemento ar e desconsiderando qualquer outro efeito. A partir do momento que você dá o elemento ar com a Fanfare of the Elemental Champions, você vai dar ar, então você vai ganhar mais 5 de dano, e ainda pode dar ar 5. Então você vai dar, no total, né, você vai dar 25 de dano, sendo que antes você estava dando 15. Então isso aqui dá pra você finalizar, dá pra você dar uma surpreendida no oponente, e é interessante, é um recurso bacana que tem do deck. Infernal Claws, ataque elemental puro, né, drop 1, 15 de dano com fogo, terra e básico. Então da hora, né? Esse Ghost Gudge aqui tá perdidaço, galera. Essa carta tá muito perdida, mas enfim. 5 de água e stat check de sabedoria e velocidade 50, causa 5 de dano. Então, assim, tipo, a gente consegue subir bastante os status nesse deck. Então, tipo assim, esse stat check de velocidade, ele geralmente vai conseguir ser ativado. Mas, convenhamos, é meio nada a ver, né? Agora o Geyser, sei lá, Gush, 5 de terra, né, 5 de água, stat check de coragem 50 dá 5 de dano. Então mais poder ofensivo aí, né, mais um dos drop 1 que bate 15. Então basicamente você vai sempre conseguir dar aquela consistência de bater 15 todo turno, entendeu? Então assim, em 4 turnos, por exemplo, você conseguir em média bater 60, considerando que a sua energia vai ser bem maior que 60, né, no final das contas, e se seu oponente seguisse esse ritmo e ainda considerando suas curas, a ideia é você ganhar na consistência, entendeu? Você dá uma arrastada nesse combate, mas você vai ter muito mais recurso que o seu oponente para sobreviver na batalha, né? E agora, por fim, esse Flood Force, água, drop 1, só água, bate 15, né? Brabíssimo. Consume Flame, mesma coisa, só que com fogo, né? Bom, eu acho muito mais interessante, por exemplo, ao invés desse Ghost Gudge aqui e um desses Outwit, colocar o de terra, por exemplo, né? Que tem uma versão dessa para cada elemento, né? Tem o Consume Flame, o Flood Force e os outros dois que eu não lembro o nome, que é de ar e terra. Mas, enfim, por fim, o Elemental Oxidation, que essa carta é bem interessante, porque esse deck, ele é mais, tipo, centrado nas suas criaturas e na interação entre elas do que interagir com o oponente. E essa carta permite a interação com o oponente. 5 de fogo, 0 de terra e 5 de água, então bate 10. Mas se você tiver fogo e terra, você consegue virar o equipamento de batalha do seu oponente. Então você desativa o equipamento de batalha do oponente. Isso é bem interessante, é uma interação legal com o oponente que atrapalha a estratégia dele. E alguns caras, eles dependem muito do equipamento de batalha. E, inclusive, eles têm recursos para se proteger, como, por exemplo, algumas cartas que evitam o dano evitam que equipamentos de batalha sejam destruídos. Mas nesse caso, você não vai destruir o equipamento de batalha, você só vai virar, você só vai desativar ele. Então muita gente não tem resposta para isso, e é por isso que essa carta é muito interessante. E esse contexto aqui de elemental valoriza bastante ela, né? E aí por fim, tipo, nossas queridas localizações. Temos 5, né, 2 cópias de cada.
E bom, Skeletal Springs, clássica do desenho, iniciativa é Outro Mundo, que é ótimo pra gente. As criaturas com água ganham água 5, né? Mais 5 em ataque de água, o que é show. E a outra coisa é tipo de Fluid Morphers, que a gente não tem nada a ver, então isso não beneficia a gente. Então essa parada aqui, pra gente bater mais. Seal Charles Mine, esse brother aí, essa localização é interessante, porque a iniciativa é Coragem, né? A gente geralmente vai conseguir ganhar. E os ataques... Se as criaturas que têm terra, elas não podem receber mais de 20 de dano. É basicamente isso. O que é incrível, isso é tipo uma Shirion Armor, né? Então isso é muito bacana pra gente, dar uma segurada boa no dano, considerando que a gente vai curar pra caramba, vai ganhar muita energia. Se a gente cai nesse lugar aí, nossas criaturas viram tipo uma rocha, entendeu? É bem difícil que o oponente consiga derrotar a gente se ele não arrumar uma saída eficiente, né? Tá, aí bom, Riverland, né, outra clássica aí, iniciativa é Sabedoria, ótimo pra gente, e se uma criatura causar dano de água, ela vai curar 5 de energia, quer dizer, ela vai curar 5 de energia. Então, isso é muito show, porque a gente ganha mais de um mecanismo de cura com o benefício do ataque de água, dano de água. Obviamente que o nosso oponente pode ter uma criatura que ataca com água também, mas na maioria das vezes a gente vai conseguir... Na maioria não, mas parte das vezes a gente vai conseguir se beneficiar com isso mais do que o oponente. E geralmente a gente vai se beneficiar de qualquer forma, entendeu? Porque, pensa assim, o nosso oponente vai ser, sei lá, 60 de energia, as nossas cartas, alguma das nossas criaturas, vai estar lá com 80 de energia por aí. Então, a gente, apesar de, curar 5 de cada um deles, no final das contas a gente consegue ter um desempenho melhor pela consistência do que esse cara. Obviamente, se ele tiver um deck de água, aí isso não faz sentido, mas enfim, né? Ele provavelmente vai ter menos ataque de água do que a gente vai ter. Bom, aí o Ropasek, né? Acredito que essa é a pronúncia. Mano, essa carta é piração, galera. Olha, a iniciativa é fogo. E os ataques de água, de ar e terra, eles causam 5 de dano adicionais. Então, já dá pra bater 10 assim, tranquilamente, só você ter terra e ar. Terra e ar nas suas cartas, né? Tudo bem que a gente não tem muitos ataques com ar, mas enfim. E aí depois, uma coisa legal é que se alguma criatura que tiver água performar um ataque, um controlador da criatura que performa esse ataque vai pegar a primeira carta do deck de localização dele e virar pra cima e flipar, né? Girar e mostrar pro oponente. E a partir desse momento essa localização ativa. Então isso é tipo um treco de troca, sabe? Do desenho. Então você vai mudar a localização, você vai mudar completamente o contexto disso aí. Então é uma inversão de jogo interessante, e enquanto você não inverte, você consegue causar dano, além de você ganhar iniciativa. A carta é muito boa pra gente. Além dela ter um efeito de miragem que é show, que no final do combate, você vai colocar um Mild Counter em uma criatura engajada que tá no espaço que você colocou essa localização. Então, além disso, ainda dá pra você ganhar Mild Counter. O negócio é brabíssimo, galera. É uma carta muito boa. E por fim, nossa querida Cure City, né? Um Mexorzão olhando o seu território. E a iniciativa é Sabedoria, e as criaturas do Outro Mundo ganham 10 de energia. Então, galera, energia, que é tipo o que a gente quer. Então, cada vez subir mais o nosso nível de energia. Curar, bater. Então, o deck é basicamente isso. Ele é mais curar e ganhar energia do que bater, mas a gente também tem um poder ofensivo bacana aí, principalmente com aqueles Mildics, né? Se o oponente tiver um poder ofensivo grande também. E aí, finalmente, né, galera, vou falar como é que funciona a estrutura básica das cartas. Vai ser rapidinho, prometo. Então, acompanhe aí. A nossa linha de frente, 2 Gromors e um Tenga Stillborn, porque eles são os caras que mais batem, que mais tem elemento, mais tem estrutura pra aguentar a porrada. Então, é por isso que esses caras são nossos frontliners, né? Eles estão na frontline, a linha de frente. A galera lá atrás, na segunda linha, são os nossos suportes de energia, né? A Intrus funciona um pouco como uma curandeira também, né? E o Relling dá energia pra todo mundo mesmo, e é isso. O cara é brabo. E por fim, o Hilne, para ele conseguir curar. Então, dar esse suporte e punir o oponente por avançar o jogo dele. Então, a estrutura geral do nosso campo de batalha é essa. E as cartas que vão dar suporte pra gente, essas criaturas, cada uma individualmente, que são os equipamentos de batalha, são essas aí que estão aparecendo. Cada Gromor, né, vai ter um Citadel Fragment, então porque ele vai ganhar mais 15 de energia, mais 15 em cada status, né? E os status do Gromor não são muito incríveis, não. E ele não tem o recurso que o Tollborn tem de recuperar status. Então faz sentido a gente dar essa bufada, a gente dar essa melhorada, aumenta a energia também.
Então é show de bola, a gente consegue ter duas criaturas muito consistentes, que tem 3 elementos, bons status e ainda tem Fire 5. Além dele ter o suporte em todas as disciplinas. Então dá pra fazer um estrago, galera. Esse deck dá pra fazer um estrago bom. Não tão... enfim. Bom, e o Torbjorn lá no meio, com o Drill Dozer, porque ele vai ganhar 20, né? Ele vai ganhar 10 do Drill Dozer, mais 10 por ter terra. Então a gente fica com um Torbjorn pesadaço, galera. Muita energia. E os status dele, tipo, não vale muito a pena a gente dar uma mexida, porque ele pode simplesmente usar um Mildic e regenerar esses status. Então, não é muito problema. E às vezes você vai até usar ele para usar Mildic mesmo, né? Como um caster, né? Que a gente fala, que é o cara que vai estar usando o Mildic. Então, bom, a nossa linha de frente é isso, poder bruto, vamos pra cima e é isso, entendeu? A nossa da segunda linha, né? O Relling vai dar água pra todo mundo, não tem muito segredo, ele é realmente pra dar esse buff de energia. E a gente coloca uma Destructozuka porque para dar fogo pra ele. Então a gente dá, ele vai ficar com água, fogo e fogo, mais 5 unidades de fogo. Então ele consegue se tornar uma criatura combativa, ele consegue sobreviver e talvez até ganhar um combate. A Intrus também. A Intrus já tem mais 2 elementos, né? Então a gente dá fogo pra ela, dá o fogo e fogo mais 5 com o Destructozuka. Ela fica com 3 elementos, igual a galera da linha de frente, então brabíssima. E gastando no meio de counters dela, ela consegue dar mais 15 de energia para as criaturas que tem 3 elementos, né? 1 pro Relling e tal. Então, quer dizer, 5 pro Relling, né? Então, assim, é muito interessante essa dinâmica com a Intrus, porque ela acaba funcionando como uma healer, né? Como uma curadora, no final das contas, apesar dela dar energia, né? Mas é porque você não vai querer dar energia pro cara simplesmente do nada, você vai querer com algum propósito. E aí a gente tem a Destructozuka pra ela ganhar poder ofensivo. E por fim, o Ryune, ele não vai conseguir bater a galera, ele vai curar mesmo, a ideia dele é essa, punir muito o oponente por avançar o jogo dele, usar habilidades. E aí a gente dá o Giant Trooper para caso ele entre em combate, a gente consiga ganhar mais 70 em tudo e ficar uma criatura combativa, né? Ter alguma mínima chance de ele conseguir combater, por ele ter esses status um pouco mais bacanas. Ele não se beneficia em nada com os elementos na carta pura, mas a gente pode usar o Mildic, né? Por exemplo, se já estiver ferrado, já tá lá no fim da picada, a gente usa o Fanfare of the Elemental Champions para dar um elementinho pro Ryune, para ele conseguir sobreviver, usar os ataques e tal. E, obviamente, isso tudo tem que ser feito de maneira muito inteligente, muito pensada, né? Essencialmente é isso, galera. A estrutura do deck é essa, espero que vocês tenham curtido.